Bom dia a todos, a todas, bem-vindos, bem-vindas. Iniciamos mais um dia, mais uma jornada dentro da 16ª Semana da Cultura Religiosa. Então, damos as boas-vindas aos nossos professores, professoras, aos alunos e alunas das diversas turmas, que tem aula da cultura religiosa neste horário, também àqueles que nos visitam. Nós estamos trabalhando ao longo desta semana o tema Esperançar o Mundo, Inovação, Espiritualidade e Ética. Então, o tema da esperança ligado à tecnologia, buscando aguçar em nós um olhar positivo, um olhar de esperança, mas de uma esperança ativa em relação ao presente e ao futuro. Nessa primeira jornada, nessa primeira mesa do dia, nós vamos trabalhar o tema da espiritualidade e o sentido da vida atual. E para nos ajudar, temos aqui na nossa mesa, compondo a mesa, a professora Lisa Valéria Torres, até já dirigiu a palavra no primeiro momento, indicando o exercício. A professora Lisa é da PUC de Goiás, é graduada em Fonoaudiologia pela PUC de Goiás, possui especialização em linguagem, metodologia do ensino superior e gerontologia, é mestra e doutora em letras e linguística pela Universidade Federal de Goiás, com período sanduíche pela Universidade do Minho, em Portugal. Atualmente, a professora Lisa realiza pesquisa de pós-doutorado em Ciências da Religião pela PUC Goiás. É membro da direção da International Network of Learning Programs for 50+, desde 2018, e membro do Comitê de Ética da PUC Goiás desde fevereiro de 2025. A gente acolhe a professora Lisa com uma salva de palmas. Bem-vinda, professora. E também está aqui conosco, compondo a mesa, a professora Natasha Pinheiro Magalhães Ribeiro, aqui da PUC Rio, graduada e mestra em teologia pela nossa universidade, pelo nosso departamento de teologia, onde atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em teologia sistemático pastoral. Natasha também atua como agente de formação cristã no Colégio Santo Inácio, possui experiência nas áreas de ensino religioso e de pastoral escolar, exerce também o serviço voluntário como ministra da Consolação e Esperança da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Natasha, também. Obrigada. Uma salva de palmas. Então, a gente já passa a palavra para a professora Lisa, para ela poder conduzir aí os nossos trabalhos dessa primeira sessão, essa primeira mesa temática da quarta-feira do terceiro dia da nossa Semana da Cultura Religiosa. Muito bom dia. Eu vou levantar um bocadinho para falar com vocês um pouco. Ali está funcionando? Sim. Se quiser tirar o microfone também. Oi. Quando eu entrei aqui, bom dia, muito bom dia. Quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu disse foi em relação a composição desse auditório. Eu moro em Goiânia, sou professora pela PUC de lá, e os nossos auditórios não são estádio, eles são lineares. E eu cheguei e falei, uau, essa conformação assim, física, essa estrutura, a gente não costuma ver no Brasil. São em outros lugares. Então, eu falo que ameniza um pouco o distanciamento, porque são em degraus, então, ameniza um pouco o distanciamento. Então, se essa distância nos aproxima, eu fico feliz. Antes de começar, eu preciso saber uma coisinha. Quantos cursos de graduação a gente tem aqui? Vamos lá. Da área da saúde tem enfermagem, nutrição, vamos lá, o que mais? Psicologia. Quem aí é da psicologia, levanta o dedo, por favor. Muito bem. Psicologia, nutrição, enfermagem. Fisioterapia? Não? Dos de saúde, só esse. Das engenharias, temos aqui expressões. Temos uma mulher da engenharia, muito bem. Informática? Não? Das ciências da humanidade. Temos aqui quem? O quê? Direito, teologia? Relações internacionais, muito bem, sejam bem-vindas. Mas, então você conhece isso aqui. Te chama a atenção em algum aspecto?
Temos aqui arquitetos, futuros arquitetos? Tem uma menina de arquitetura. Mais alguém? Ah, tem mais um outro ali da arquitetura. Então, provavelmente, aquilo ali remete vocês a algo. Vou perguntar depois, aos universitários. Mais algum outro curso que eu esqueci? Não? Então, estão contemplados. Muito bem. Eu trouxe uma proposta um pouco diferente nessa manhã. Nós temos aí 1 hora para mim e para a Natasha. A gente vai tentar computadorizar essas horas. Eu costumo falar bastante, mas eu vou tentar me organizar aqui mentalmente para a gente tentar finalizar essa discussão com 30 minutos. Mas é uma proposta que tem um alcance, pelo menos eu espero, que tenha um alcance para além das subjetividades que esse tema pode trazer para vocês, da gente sair daqui um pouco com um olhar diferente. Todo mundo aqui, eu perguntei anteriormente, quando eu entreguei os exercícios, todo mundo aqui tem avô e avó? Levanta o dedo. Tem, muito bem. Alguém já perdeu o avô e avó na fase adulta? Sim, sim. Então, nós temos aqui no auditório pessoas que convivem de alguma forma ou conviveram com a velhice. E será que a gente sabe a diferença de velhice e de envelhecimento? Tem alguém que poderia falar para mim? Temos aqui futuros psicólogos e futuros nutricionistas. Eu sei que na psicologia, pelo menos na PUC Goiás, a gente tem várias disciplinas em torno da pessoa idosa, e uma delas é a saúde da pessoa idosa. Mas vamos lá para a gente adiantar. Velhice é um critério idade. Velhice, o critério para a gente estabelecer a ordem das coisas, depende da Organização Mundial de Saúde, né? A OMS estabelece algumas coisas, alguns parâmetros para entendimento de quem está no processo da velhice e quem não está. Isso tem a ver com uma coisa muito interessante, mas é um terreno pantanoso para a gente discutir aqui, que é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E não vamos precisar falar muita coisa assim para a gente entender que no Brasil as coisas são muito difíceis. Mas de maneira que aqui, ser velho hoje é aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. Em outros países, cujo índice de IDH é um pouco melhorado, nós temos outras situações. A pessoa idosa é aquela que tem mais que 75, mais que 65. Entre os índices de IDH que sobem de uma maneira expressiva, a gente tem Canadá, por exemplo, e Holanda. Mas não dá para comparar com os determinantes sociais que solidificam e tentam manter aquilo que eu vou falar aqui. Que é um pouco dessa expectativa que eu tenho de vocês saírem com um olhar um pouco diferente e a gente deixar de estereotipar a velhice. Se velhice é critério idade, quem estabelece é a OMS, o que é envelhecimento? Envelhecimento é todo processo que é irreversível, que é individual, que é heterogêneo. Hoje a Lisa está menos velha que amanhã, se assim eu viver. Tem uma outra história, né, que nos acompanha quando a gente fala sobre velhice, que é essa linha do tempo. Na velhice está a terminalidade das coisas. Será que é assim mesmo? Na velhice, a gente não precisa muito pensar nisso aqui. Para que a gente vai falar de sentido da vida? Para que a gente vai falar de outras coisas? Para que a gente vai falar de espiritualidade se a pessoa está para morrer? Então, são assuntos, às vezes, difíceis de serem tocados, mas eles são emergentes. Eu fico muito feliz quando tem essa proposta. Eu gostaria bastante de agradecer a organização, aqui na pessoa do Abimar e de outros professores, por nos disponibilizar esse tempinho para a gente conversar um pouco com vocês sobre isso. E eu trouxe aqui uma tela. E eu procurei lá no oráculo Google, em algumas outras imagens, para ver se a gente achava algo que desse para visualizar pelo menos um caminho principal e outros secundários. Desculpa. Essa é uma tela de um pintor que eu gosto bastante, que chama Paul Lee. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele, mas ele foi poeta, foi escritor e escreveu algumas coisas interessantes. E eu particularmente gosto muito dessa tela porque ela meio que subsidia as minhas trajetórias, sejam elas iniciais ou secundárias. A nossa proposta hoje de conversa será espiritualidade e sentido da vida na velhice, entre o simbólico e o social, o humano como travessia. Então, será que entre o simbólico e o social há algo diferente? A gente vai falar sobre isso. Mas aí, para eu explicar para vocês o que uma fonoaudióloga faz em ciências da religião
eu preciso conversar um pouquinho aqui sobre algumas coisas que são expressas nessa tela. Por isso que eu perguntei se tem alguém aqui do design e alguém da área da arquitetura. Vocês conseguem ver uma estrada principal nessa tela? É visível? Um caminho reto, um pouco longo, e outros meio que entrecortados, secundários. É sobre isso que a gente vai começar a conversar. E aí, enquanto eu falo umas coisas aqui, eu gostaria de saber, se vocês tiverem um tempinho, uns 2 minutos, como eu disse no começo, para dar uma olhada para essas fichas. Elas são diferentes, não sei se vocês cada um recebeu uma, mas tem o mesmo objetivo. Eu preciso entender um pouquinho como que é o olhar de vocês para essa história da velhice e do envelhecimento, que são coisas diferentes. Penso que ficou claro. Quando a gente fala de velhice, a reportagem, o que nos reporta é critério-idade, que não tem nada a ver com ser obsoleto, ser destinado à inutilidade. Isso não tem nada a ver. É uma fase da vida como outra qualquer. Nós não temos infância, adolescência, pubescência, fase adulta, jovem maior. Por que não velhice? E velhice também não tem nada a ver com melhor idade, com maior idade e com menos com terceira idade. Maior idade, qual é a maior idade hoje no Brasil? 18 anos. Você precisa ter maior idade só quando você tem 17, quando você tem 60, 67? Que história é essa? Melhor idade. Para vocês, o que é melhor idade? Juventude? Fala, professora. Melhor idade. A infância é a melhor idade? Será que não seria interessante a gente observar que a melhor idade deveria ser a que nós estamos vivendo? A melhor idade deveria ser essa que a gente vive, que é hoje, no presente. Porque o futuro está ali daqui a pouco, o passado já foi. Ele pode ser retratado no presente e no futuro, mas o que importa, o que deveria importar, é o momento presente. Bom, posto isso, alguém poderia me dizer o que chamou atenção nessa figura? Eu trouxe aqui um desenho em preto e branco, para colorir, né? A gente não vai ter esse tempo aqui, mas o que chama atenção? Eu coloquei aqui uma ordem explícita, né? Mas na verdade é um convite, e aí a velhice, me dão licença, tem essas coisas, né? Portadores de necessidade especial, é outra palavra que... Eu sou um pouco encucada com esse negócio de palavra. Portadores de necessidade especial, todos nós somos. Eu, por exemplo, com 55 anos, preciso tirar esse óculos, porque eu não consegui conviver com aquele, e aí, para eu ler perto, eu tenho que colocar outro óculos. Então, eu porto uma necessidade especial. A gente precisa começar a avaliar essas expressões, tá? Que nos circundam. A gente precisa avaliar com o olho não só clínico, mas um olho crítico. Aqui, o meu convite foi: olá, pinte as partes dessa imagem. Uma senhora com 60 anos ou mais que estava em um restaurante. Pinta essa imagem que julgar diferente ou que te chama a atenção de alguma forma. Quais são as partes dessa imagem que te chama a atenção? Alguém poderia dizer para mim rapidamente? O charuto? O que mais? Ela está em preto e branco. Daqui a pouco eu vou mostrá-la colorida. Quê? O charuto, a bebida na mesa. E o que isso tem a ver com velhice? O que nos certifica de que essa pessoa é uma pessoa idosa? Eu já vou adiantar um pouquinho para a gente poder ganhar tempo. O penteado, o coque. Velho só usa coque, né? Em outro momento, alguém me disse, o brinco de pérola e o colar de pérola, porque isso tem a ver com velha. Absolutamente, né? Eu, particularmente, adoro pérola. Eu acho que essa coisa... Outro estigma, outro estereótipo, por vezes escondido, mas as coisas aparecem. O que mais? Lá na fotografia, a gente vai ter outras dimensões para avaliar. Mas, enfim, são coisas diferentes. E, às vezes, diferentes, quando você olha e se pergunta, o que uma velha está fazendo no restaurante fumando charuto? Tem alguém em volta dela? Na fotografia vai ser mais explícito, vai dar para vocês verem que tem pessoas, mas que estão distanciadas dela. Ela está só. Numa outra ficha, eu fiz umas perguntinhas sobre futuro. Qual é a pessoa aqui que tem menos idade, será?
Nós temos aqui estudantes com 17 anos, 18? Olha, tem. Como é que é seu nome? Luiz. Você se imagina com 88 anos? Sim? Já parou para pensar ou não? Olha, que interessante. Está pronto a pensar. Então, vamos fazer de conta, Luiz, que hoje é seu aniversário de 88 anos. E haverá uma festa para comemorar o novo ciclo. Pense nas seguintes perguntas e, a seguir, responda-as escrevendo ou desenhe a cena que consiga representar suas respostas. Se houver tempo, depois eu falo com vocês um pouco sobre essa dinâmica que teve a ver com uma partezinha da minha tese de doutorado. Onde você está? Descreva o espaço físico, lugar. Como você está? Descreva você. Quem está na sua festa? Comente. Como está a mesa com o bolo? O que tem? Descreva. O que você pediu de presente? Eu vou te perguntar duas coisas, se você sinta-se à vontade para responder, ou uma outra pessoa. Onde que você está, Luiz? Assim, eu imagino, né, que eu acho que eu provavelmente com 88 anos eu estaria no asilo. Eu acho que em alguns lugares assistindo. Não tem meu óculos. No asilo? Eu acho Por que você acha isso? que provavelmente se eu tiver um filho, talvez ele não tenha tempo de cuidar de mim. Com 88 anos, acho que eu vou precisar de um cuidado a mais. Luiz, vou dizer publicamente. Pela primeira vez aqui no Brasil, eu fiz essas outras distâncias na Espanha e em Portugal por outros tempos, depois da cultura, mas pela primeira vez eu vejo uma resposta de um estudante jovem dizendo que com 88 anos vai estar no asilo. Porque essa é uma cultura, essa é uma representação que não existe no Brasil. Nós não temos essa ideia de que nós vamos envelhecer e que, de repente, essa família que outrora, né, essa instituição que está acontecendo aí, que não pode ser falida, alguma coisa tem que acontecer, eu particularmente não sei o que é que a coisa está desandando, mas, de repente, se a gente não pensar em formas, sejam elas políticas públicas, outros entremeios aí, para a gente discutir a importância da velhice nas nossas vidas e na convivência, de fato, a gente não vai ter ninguém. Posso. De fato, nós não teremos ninguém se a gente não pensar sobre isso. Tá, então você pensa que vai estar no asilo. Quem que está com você? Eu imagino que eu preciso da idade, assim, pessoas de almoço. As pessoas da sua idade. É uma visão bastante realista. Você tem avô e avó? Tem. E você convive com eles? Convivo. Sim. Ela que mora comigo, né? Eu moro com a minha tia e ela não consegue trabalhar porque ela tem que cuidar da minha avó. Então, Você tem uma realidade próxima, tá. E tem a ver um pouco com as suas respostas. O que você vai pedir de presente? essa pergunta eu não cheguei a pensar. Eu imagino que eu queira, quando tiver mais velho. Alguém imaginou uma outra coisa? Deu tempo, não sei. Alguém imaginou uma coisa diferente? De uma resposta diferente do Luiz? Vamos lá. Qual que é o seu nome? Rosângela. Eu estou na minha casa, com todos os meus filhos, agora, e o marido, vestida com um vestido longo, monótono, florido, com um bolo simples, sem açúcar, Ótimo, saudável, ótimo. e não pedi de presente nada, só agradecer por tudo que eu consegui conquistar ao longo da vida. Excelente. É isso que eu espero para todos nós, Uma visão otimista. com consciência, sem demência. Com consciência sem demência. A gente precisa trabalhar para isso. Mas eu fiquei feliz com algumas respostas. A gente não pode adiantar, não pode seguir muito, porque senão eu vou fugir da proposta de hoje. Mas o objetivo é tentar trazer um pouco essa realidade. Em outros momentos, quando a gente faz essa dinâmica, com grupos diferentes, jovens principalmente, sempre assim. Eu vou estar numa festa com os amigos, vai estar minha filha, meu filho. Ninguém comenta se, de repente, a família já se perdeu. O imaginário é uma coisa fantástica. Ninguém imagina que se terá alguma comorbidade, se terá alguma situação que impeça de ficar em pé, por exemplo. Quando eu peço, descreva você, onde é que você está? Eu estou em pé circulando, com um vestido longo, maquiada, e eu com um monte de docinhos na mesa. E aí houve uma situação que alguém falou, mas e se você não tiver dente? Se você não cuidou da sua saúde bucal? A galera da odontologia. Então, são situações muito interessantes que o objetivo é trazer um pouco mesmo para a gente
como nós construímos, quais são os nossos critérios de construção da velhice, que perpassam também por um imaginário que nem sempre é o que vai corresponder. Mas, afinal de contas, somos seres humanos e, como tais, temos aí as nossas expectativas, as nossas subjetividades que não podem ser deixadas de lado. Bom, já aqueci vocês, vamos lá. Por que eu trouxe essa tela, então? O Marcos, professor Marcos, trouxe aqui algumas coisas sobre mim, mas eu sempre gosto de situar o lugar que eu falo, aonde que eu ocupo. A gente, às vezes, não tem muita noção sobre isso, mas uma das coisas que intermediam o que a gente fala, o que a gente executa, o que a gente escreve, é a forma como a gente vive. Então, de que lugar que você fala diz muito de você. Ele disse aqui que eu sou fonoaudióloga de formação e eu transitei por outras áreas. E já me perguntaram, mas o que a fonoaudiologia tem a ver com ciências da religião? E vice-versa. O que você está... Mas você não trabalha com clínica de linguagem? Como é que é isso? E por que você fez mestrado em letras e não em ciências da saúde e em outras áreas? E depois de tantas pessoas me perguntarem isso, eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa para até de conforto mesmo, para mim própria, tentar entender como é que isso se situou. E é uma tela que eu gosto bastante, que às vezes a arte é um negócio fantástico. E que revela um monte de outras coisas, inclusive os nossos trânsitos pela pesquisa, os nossos trânsitos pela ciência. Por que é interessante, por vezes, pegar empréstimos de outras áreas? Vocês são jovens, vão construir aí uma carreira, seja ela acadêmica ou de outra ordem, mas que às vezes vocês precisam beber em outras fontes. E isso é necessário até mesmo para você mudar um pouco de paradigma e tentar observar outras situações. Outros contornos que vão te dar outras visões de mundo, outro tipo de leitura, como aconteceu comigo em relação às velhices. Então, vamos lá, o início. As estradas de Li e o lugar de onde falo. Li é essa pessoa que fez essa tela. Antes de mais, devo informar-lhes sobre algo que antecede a nossa proposta de unir áreas do conhecimento que não são diretamente próximas. O que antecede? O entrecruzamento de discursos advindos de ciências sociais, da saúde, das ciências humanas, da filosofia, antropologia e, mais recentemente, um percurso iniciado pelo campo das ciências da religião. Isso me lembra um pouco a obra do Li. Como eu disse, além de pintor, era poeta e escritor. Essa é uma composição sua denominada Estrada Principal e Secundárias. Daqui, ela pode ser interpretada como uma rica metáfora para o processo de pesquisa acadêmica e científica, em especial para o enfrentamento de novos caminhos e busca por novas perspectivas. Li, um dos expoentes do modernismo, frequentemente abordava a multiplicidade de direções em suas composições. E essa obra específica apresenta um emaranhado de linhas que se cruzam e divergem, representando estradas que podem ser interpretadas como as diversas trajetórias que um pesquisador pode seguir. Essa estrada principal que vocês viram poderia ser vista como caminhos de pesquisa mais tradicionais, amplamente aceitos pela comunidade acadêmica e que oferecem maior segurança em termos de metodologia e resultados. Às vezes a gente fica muito preso naquilo, né? Eu sou fonoaudiólogo, então, como fonoaudiólogo, eu vou olhar o estigma, eu vou olhar o sinal, vou verificar o que aquela avaliação me dita e só depois eu vou olhar o sujeito. Na psicologia, da mesma forma. Em outras áreas, eu vou lá na literatura específica e eu me alimento daquilo e aí eu transito. Será que é por aí? Bom, já as estradas secundárias, menos trilhadas, simbolizariam as rotas alternativas, aquelas que podem levar a descobertas inovadoras, mas que também envolvem maior risco e incerteza. A primeira estrada secundária que eu pensei em percorrer foi depois de muita dor e amor. A gerontologia, que é a área do conhecimento que estuda, que pesquisa a velhice, sobre várias óticas, a gerontologia é a área do conhecimento que estuda a velhice. Eu tive uma experiência, por isso que eu falo que a nossa vida dita coisas que a gente às vezes nem se dá conta. Eu tive uma situação muito particular, há uns anos atrás, com meu pai, que desenvolveu uma doença neurodegenerativa bastante difícil, que é a esclerose lateral aminiotrófica, popularmente conhecida como ELA.
E como ele foi uma pessoa bastante autoritária, muito autônomo, que exercia várias atividades durante a vida, para ele foi muito difícil, porque essa doença, diferentemente da demência, que apaga, a demência é o outro que sofre, eu não. Diferentemente de outros tipos de doença, a esclerose lateral amiotrófica ela não interfere na cognição. Então, o sujeito que está com a doença tem noção do que está acontecendo. Então, eu diminuo a minha força motora, mas eu mantenho a minha cognição. Eu tenho preservação de cognição. E para ele foi muito difícil perceber como que o outro lidava com a velhice, não com a doença. E o primeiro momento que me despertou, eu preciso olhar para isso, foi quando ele disse para uma fonoaudióloga em casa, estava, né, com um home care, já com uma situação toda ali feita, programada para aquilo, e ele disse para a fonoaudióloga que, para ela parar, que ele não ia mais fazer o exercício. Eu estava em casa, coincidentemente, ele me chamou, me gritou, ele ainda estava falando naquela altura e disse, deixa eu te explicar uma coisa, o meu nome é Geraldo, não é Geraldinho, e eu não vou abrir a boquinha coisa nenhuma. Não quero mais essa pessoa aqui. Em outras situações, né, que em outros momentos, em outros lugares, a gente pode conversar, mas aquilo me deu um primeiro gatilho. O segundo, o terceiro foram em outras situações, mas quando eu estava mesmo fincada na gerontologia, eu pensei, a gente precisa fazer alguma coisa para minimizar esses estereótipos. Eu tive a felicidade de coordenar um programa de extensão de gerontologia social da universidade onde eu ocupo durante 10 anos, e naquele lugar nós temos um projeto que aqui na PUC é chamado de PUC Rio 50+, que eu acho perfeito, que é com a Fernanda Pina, não sei se vocês conhecem, mas em Goiânia ainda estamos naquela fase de universidade aberta à terceira idade. E a maioria das UNATs no país, infelizmente, tem aquele caldo grosso. Ou você lazeiriza, ou você infantiliza a velhice. A gente precisa clicar no stop. E de uma forma urgente. Qual é um olhar mais ameno, talvez melhorado, para a gente mudar realidades? Eu sou bem da Hannah Arendt, não sei se vocês já leram, já tiveram alguma inscrição por ela. Não existe um outro caminho para você mudar as coisas, senão pela educação. E nós estamos num espaço privilegiado, e é aqui que a gente está, portanto, há uma urgência de multiplicar estes saberes que a gente recolhe daqui. Então, essa é uma expectativa grande que a gente tem enquanto professor. Fazer com que vocês multipliquem os seus saberes e, quem sabe, mudar realidades. Assim como as estradas secundárias na obra do Lee conduzem a lugares desconhecidos, na pesquisa, optar por vias não convencionais ou explorar novas fontes e abordagens pode gerar descobertas únicas e valiosas. O pesquisador que se limita ao caminho principal, muitas vezes se restringe ao que já foi amplamente discutido, o que pode resultar na repetição de padrões conhecidos. No entanto, ao desviar para as estradas secundárias, sejam elas novas metodologias, teorias emergentes ou fontes de informações inéditas, ele desafia os limites do saber estabelecido, o que pode levar à criação de um conhecimento inovador. Tal como a pintura de Paul Lee, onde todas as estradas fazem parte de um todo interconectado, as rotas secundárias podem, por fim, se entrelaçar com a principal, ampliando o escopo e a profundidade da pesquisa. Enfim, o processo de fazer ciência sugere que a ousadia de explorar caminhos alternativos, em vez de seguir exclusivamente a rota mais familiar, é essencial para expandir o conhecimento. As estradas secundárias representam abertura à interdisciplinaridade, a busca por fontes não tradicionais, ou investigação de novos ângulos sobre um objeto de estudo, todas sendo vias que podem levar o pesquisador a novas fronteiras de entendimento. Esse enfrentamento do desconhecido, assim como a própria obra de arte do Paul Lee, me remete à coragem criativa e à flexibilidade intelectual da jornada que ele marcou, e eu marco esse início de pesquisa. Então, talvez a minha trajetória acadêmica tenha se feito mais por essas estradas secundárias. Já disse para vocês, né, que sou fonoaudióloga de formação, tenho caminhos pela linguística e análise do discurso, falei um pouquinho para vocês sobre a gerontologia, e agora ciências da religião no estágio pós-doutoral. E vocês me perguntam, o que você está fazendo na ciência da religião? Eu estou tentando entender um pouco como que a espiritualidade interfere na construção dos critérios da velhice.
Será que isso me ajuda? Em que ponto, em que aspecto? Eu que estou lá com os meus 60 anos ou mais. Como é que eu identifico esses critérios de construção da minha própria velhice e da maneira de eu envelhecer? E qual foi a eureka? Ou eureka? O discurso. E aí a gente vai lá para a linguística, a gente vai lá para a análise do discurso e tenta entender um pouquinho. Essa pessoa idosa é representada por qual tipo de discurso? Por outra via, você bebe um pouco na fonte de grandes autores, de grandes pessoas, personalidades que perpassaram um pouco pela antropologia daquilo que dá um pouco de significado, traz um pouco o significado à tona, que é a antropologia do imaginário. E eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui sobre quem foi o Gilbert Durand. Ele tentou identificar um pouco pelas imagens, a forma como a gente se comporta, quais são os nossos regimes, como é que a gente funciona. Nós somos seres diurnos ou seres noturnos? E essa identificação me traz uma certa clareza sobre essa questão do sentido da vida. E aí, por que conversar sobre o sentido da vida na velhice? Se a gente pensar que nós estamos no Brasil, e qual é o valor moral do brasileiro? A juventude. Então, é esse o ponto da nossa reflexão. E para isso, eu trouxe aqui alguns pontos para nos orientar. Eu já passei os meus 25 minutos. Aqui foi o início na pesquisa. Isso aí, gente, são velhos portugueses. Velhos portugueses que sentaram comigo e conversaram durante semanas, durante meses, sobre o que de fato importa na vida. O que eu quero fazer nessa época que eu estou lá isolado, que eu estou na aldeia, que eu estou tomando vinho e tomando azeite 2, 3 vezes por dia. O que faz para eu cultivar minha espiritualidade? É o retorno comigo mesmo. É o sentido que eu identifico do que de legado aconteceu durante o tempo produtivo que eu vivi. E produção não tem necessariamente a ver com produção relacionada ao mercado de trabalho. Não sei se é também do conhecimento de vocês, vou dizer aqui outra história que a linguística trouxe para mim, é essa coisa da etimologia da palavra. Aposentadoria significa o quê? Retorno aos aposentos. Uau! Então, eu estou velha e agora eu vou retornar ao meu aposento porque eu não sou mais produtiva, eu não sou mais produtivo. Será que é isso mesmo? A produtividade, o sentido da vida está aqui dentro. Está nas relações que eu consegui construir, está no legado que eu consegui internalizar e que não necessariamente afeta o outro diretamente, mas afeta a mim. E espiritualidade não tem nada a ver com religião. A maioria das pessoas velhas que eu convivo, que eu já tive condições de participar, são pessoas que moram sozinhas, sem necessariamente vínculos diretos. E elas conseguem contornar, e aí tem uma outra história, que é tentar identificar o que é solidão e o que é solitude, que são coisas diferentes. E às vezes, estar conosco mesmo nos traz grandes revelações. Mas o perigo está aí, né? Nós somos seres para não vivermos de maneira isolada. Mas o que significa estar isolado? São tantas coisas, tantos contornos que a gente pode tentar identificar e que nos permite trazer sinaizinhos do que é um ser espiritual. Aqui é a fotografia que eu coloquei para vocês aí. E essa fotografia é real. Eu fotografei há uns anos atrás e demorei muito, tentei ficar mais de 1 hora ali para até criar coragem para tirar a fotografia, mas me chamou muita atenção. Essa senhora chegou no restaurante sozinha, 1h da manhã, de carro, colocou o chaveiro, não dá para ver direitinho ali, mas é um chaveiro do lado, acendeu um charuto, pediu 2 taças de vinho, está com o aparelho auditivo atrás, conversou um pouco, um restaurante pequenininho. Esse lugar não é no Brasil, porque se fosse, o que ia acontecer? A gente consegue imaginar uma pessoa velha entrar no restaurante no final da noite sozinha e tomar... Está demente. Vamos chamar o SAMU, vamos ligar para a polícia, fazer alguma coisa, porque essa pessoa não tem a mínima condição, porque ela é velha, porque não tem mais sentido dela estar ali. E aí, para intensificar um pouquinho a nossa discussão, eu dividi a nossa conversa em 6 aspectos.
Eu já passei os meus 28 minutos. Quantos nós temos aí? Eu já concluí? Mas olha, nós temos 6 coisas importantes para falar. Eu vou entregar esse texto para os professores responsáveis por essa disciplina, para vocês, em algum momento, na disciplina de cultura religiosa, conversarem sobre isso. E aqui eu trouxe algumas coisas importantes para a gente poder mediar essa discussão que, porventura, vocês possam ter dentro da cultura religiosa. Qual é a condição da velhice contemporânea para a gente imaginar o sentido da vida? Quais dados que o país hoje revela? Tem aqui algumas coisas importantes para vocês, para constituírem esse discurso. E um dos dados mais importantes, sabe qual que é? Um número. Em 2015, estou concluindo, em 2015, portanto, há 10 anos, eu dizia, meu Deus do céu, o IBGE já sinalizou que em 2025 o Brasil estará ocupando a 6ª população mais envelhecida do planeta. Que ano que nós estamos mesmo? E aí, nós temos hoje 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa cerca de 15% da população total. Olhem para isso, meus jovens. E nesse texto grande aqui, gostoso de ler, eu trago algumas perspectivas em alguns assentos em outras áreas, em outras instituições, que vocês podem brilhantar um pouco a discussão que vocês terão em cultura religiosa. Quando a gente pensa em sentido da vida na velhice, a gente precisa pensar em 3 coisas que eu gostaria de deixar aqui: a memória, a transcendência e a resistência simbólica. Pensem bastante sobre isso. E, por fim, eu trago aqui um autor contemporâneo, que vocês devem, em algum momento aí, tudo bem que nós temos trânsitos vários aqui de curso de graduação variado, mas em algum momento vocês já devem ter lido ou ouvido falar de algo bastante contemporâneo, que é o conceito de modernidade líquida. Bauman. Eu trago ele aqui para discutir um pouquinho sobre o que essa liquidez convoca, quando a gente fala de velho, tá? Então, eu vou deixar para vocês aqui esse texto, para vocês conversarem. E, por último, o retorno. Por que falar de velhice em uma sociedade cujo valor moral é a juventude importa? Essa é a questão central da nossa discussão. Agora, a Natasha vai trazer para vocês um pouquinho, vai tentar delinear um pouquinho outro conceito que circunda, outro conceito que ronda a velhice e que todo mundo foge. Qual é? Quando a gente chega na velhice, está na hora de morrer. O que de fato é finitude? E eu falei agora, o valor moral do brasileiro é a juventude. Qual é a relação da finitude com a moralidade? Como é que a gente pode discutir isso à luz das questões relacionadas à morte? Que é uma experiência bastante interessante que ela traz agora um dos projetos de doutorado. E é isso, muito obrigada pela escuta ativa de vocês, tá? Depois a gente conversa. Bom dia. Como foi apresentado, eu me chamo Natasha e eu queria iniciar falando o porquê da morte, porque às vezes a gente acha que, nossa, esse tema é um tabu, não vamos mergulhar nele. E não é bem assim, faz parte da nossa realidade. Quando eu fui convidada para essa mesa, eu fiquei me questionando, como que eu vou falar sobre o sentido da vida? Será que eu sei qual é o sentido da minha vida? E eu fiquei refletindo sobre isso, e eu consigo me aproximar muito desse sentido através da realidade da morte. Na apresentação, falou que eu faço parte do Ministério da Consolação e Esperança. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? É um ministério, mas a gente também chama de pastoral, dentro da Igreja Católica, em que é composto por leigos, que não são padres, não são freiras, que estão lá no cemitério para levar um apoio àquelas famílias. Faz a celebração de exéquias, que é um ritual instituído pela igreja para fazer a encomendação do corpo. Então, acontece na sala de velório,
para a gente fazer esse ritual e trazer o principal, que é o conforto. E eu decidi participar desse ministério aos 19 anos. Qual foi o contexto? Eu participo da paróquia mais antiga do Rio, que fica lá em Irajá, Nossa Senhora da Apresentação, que tem mais de 400 anos. E ao lado é o cemitério de Irajá, que eu acho que muitos já ouviram falar. Então, era uma coisa muito comum. Ali na minha adolescência, eu passear no cemitério, eu achava um lugar de paz. Nunca tive problema de entrar, enquanto minha mãe nem se aproxima, não gosta. Para mim, sempre foi algo muito natural. E durante a minha faculdade, eu estava num estágio, que eu fiz estágio numa escola de teologia, chamada Mater Ecclesiae, e fizeram um convite para os alunos, quem tivesse interesse, de fazer o curso. É um curso de 1 ano, aí tem uma investidura pelo bispo. E eu achei interessante. Se eu gosto tanto dessa realidade cemiterial, por que eu não posso estar lá ajudando? Talvez seja uma vocação, um chamado, já que a morte nunca foi um problema para eu lidar. Então, eu fui, tive o interesse, manifestei esse interesse, mas eu não tinha idade. Era a partir de 24 anos e eu tinha apenas 19. E aí já entra aquela questão das juventudes que a gente sempre fala. A falta de credibilidade. Por que eu não poderia tentar fazer esse curso? E durante todo esse percurso, hoje eu tenho 27 anos, então, às vezes, a gente ainda esbarra em alguns espaços que a gente sofre por falta de credibilidade. E a igreja, ela diz totalmente ao contrário, diz que confia nos jovens, diz que eles têm essa força de mudança. Então, eu fui atrás, pedi para ter alguma exceção, pedi licença do bispo, e ali eu fiz essa jornada. E durante esse tempo que eu estava na graduação, que eu estava me dedicando ao ministério, ao qual pertenço até hoje, eu fiz 2 técnicos, que eu não boto, né, nesse mini currículo, porque às vezes eu acho, não tem nada a agregar. Mas como a gente está falando da morte, eu fiz o técnico de necrópsia, que agora está sendo bem conhecido aí pelo Instagram, e o técnico de tanatopraxia, que é a conservação de cadáveres. Então, além de estar ali dando esse conforto espiritual, eu queria entender um pouco sobre a técnica da morte, justamente para conseguir também levar essa espiritualidade, entender esses 2 mundos, para fazer uma reflexão maior. E eu queria contar brevemente um caso que está dentro dessa pergunta do que é o sentido da vida. Teve um caso que me marcou muito, que é de jovens, que eles sempre me deixam bem mexidas, porque a gente vê a morte de uma forma bela quando ela ocorre de forma natural. É muito tranquilo quando eu estou lá no cemitério e tem uma pessoa idosa que fez a sua jornada de forma bela e ali chegou a finitude da vida. Mas quando é jovem, é uma coisa muito marcante. A gente não espera que a vida seja ceifada de forma violenta, por conta de uma doença. Não é isso que a gente espera. E lá, nesse dia, tinha um menino, ele devia ter aproximadamente uns 17 anos, e naquele velório, a família estava em desespero. Ali eu vi que não era possível eu fazer nenhum ritual que a igreja estabelece. E às vezes a gente tem que ter esse feeling de saber quando que a gente pode seguir e quando a gente tem que ver qual é o contexto daquela situação. O corpo, ele estava até a boca geralmente é suturada, né, quando passa por um processo de tanato, mas quando ele vai só para a funerária, ela é colada com um super bonde. E a boca já estava até aberta de tanto que aquelas pessoas que estavam ali batiam naquele corpo sem vida. Estavam revoltadíssimas porque aquilo aconteceu, não estavam entendendo. E ali eu vi que eu só poderia ser a presença da igreja. Eu tinha que estar ali em silêncio, tinha que chorar junto, como Jesus chorou quando estava na sepultura de Lázaro. E ali, em silêncio, permaneci. Abracei quem deu,
tentei consolar, mas nada do ritual no coletivo. Quando eu saí dali, eu sempre vejo que a celebração de Ezequias não é só um momento que você está ali, fazer o ritual, acabou, vou para outro. Não, apesar de ser muito corrido, porque são muitos, tentar sempre estar presente, realmente, tentar ir ao encontro do outro. Aí tinha um outro rapaz sentado, ele era um jovem, então eu percebi que provavelmente poderia ser daquela capela. Eu sentei ao lado dele, nós começamos a conversar. Independente do que esteja acontecendo, eu não posso perguntar qual foi a causa da morte, nada disso. Então, eu só sei quando as pessoas se abrem e comentam. E ele, conversando, falou que no dia desse acontecimento, esse menino, que era amigo dele, chamou ele para assaltar. E ele falou que não iria e tentou convencer esse amigo de não ir. Infelizmente, esse amigo não ouviu e teve confronto e ele foi alvejado pelos policiais. Então, é uma realidade muito constante aqui no Rio de Janeiro. E ali eu fiquei pensando, como apresentar um sentido da vida para aquele menino? Quantos jovens das periferias não veem outros caminhos para serem seguidos? Se conformam com aquela realidade, às vezes não são apresentados, e a gente ainda encontra muito julgamento. E naquele momento de celebração, independente da causa da morte, independente de quem é a pessoa, o meu papel ali é o papel que, estou no lugar como cristã, que todos deveríamos fazer, que é acolher. Nós não podemos julgar ninguém. E sim, tentar apresentar. O que eu queria ali era tentar apresentar uma nova perspectiva de vida, mas infelizmente tem respostas que a gente não consegue mudar tantas realidades. E vou tentar me ater ao texto para não ultrapassar muito tempo, mas vou tentar fazer de forma dinâmica, fazer alguns comentários. E dentro do espaço cemiterial, a gente vê a finitude humana apresentada com rostos concretos. Ali a gente vê como que isso é palpável. E nesse chão sagrado, a morte ela não se mostra como apenas um acontecimento biológico, mas como um espelho que reflete a condição de transitoriedade que acompanha cada um de nós ao nascer. E além da esperança escatológica, do que vai acontecer depois. E isso vai do credo de cada um. O rompimento de vínculos, de histórias, de relações, vai se concretizando ao longo da existência e traz à tona a realidade de que tudo passa. Essa constatação, embora dolorosa, é profundamente espiritual, pois descortina a verdade de que é viver, ao mesmo tempo, um exercício de permanência e desapego. A vida, ela é marcada por perdas, que nos visitam cotidianamente. E entre nós jovens, claro que a cabeça é jovem, sempre é isso que a gente busca, mas eu me atenho muito à idade apresentada pelo sínodo, convocado pelo Papa Francisco, que é dos 14 aos 29 anos. Então, nessa fase da juventude, a gente pode falar de muitos lutos simbólicos. Como eu falei, que é a falta da credibilidade, o desemprego depois que a gente se forma, o que a gente vai fazer da vida. Eu trabalho ativamente com o 3º ano do ensino médio, então eu vejo muito essas questões de o que eu vou fazer, eu vou seguir o que a minha família quer, eu vou seguir o que eu tenho realmente vontade, não passei no vestibular, como que eu vou fazer? Então, são diversos lutos simbólicos que a gente vai enfrentando no decorrer da nossa vida, que pode ser até mesmo mais difícil do que um luto físico, da perda de um ente querido. E a consciência dessa finitude é o que nos torna humanos. A finitude, quando ela é acolhida com fé, esperança, deixa de ser apenas ausência e se torna a revelação daquilo que permanece. O amor que tecemos ao tempo. Como a Lisa falou, que o sentido da vida é aquilo que nós construímos, as nossas relações, essas amizades, esse amor que a gente vai semeando por onde a gente passa.
E assim a espiritualidade que brota do encontro com a morte ensina que cada perda também é um chamado à vida, uma oportunidade de amadurecimento e de reencontro com o essencial. A partir de diversas dores que a gente encontra no decorrer da nossa vida, a gente consegue buscar essa resiliência. De tudo a gente tem que tirar um aprendizado. E ao reconhecer que o tempo nos atravessa, que nada é eterno, somos conduzidos a buscar o sentido nesse intervalo entre o nascer e o morrer. E quando a gente fala de sentido da vida, a gente lembra muito do Viktor Frankl e também do William Breitbart. Não sei se algum de vocês conhecem, que é um psiquiatra, e fala que a morte não é apenas um fim, mas um elemento integrante da vida. É o limite que nos obriga a pensar sobre o que realmente tem valor, aquilo que dá densidade à nossa trajetória. O Frankl afirmava que a duração da vida não é condição para a sua plenitude. O que importa é a profundidade existencial com que vivemos. Assim, essa finitude e a temporalidade não devem ser vistas como ameaças, mas como um chamado para a autenticidade. E quando a gente reconhece que nós somos seres temporais, a gente abre espaço para uma espiritualidade que não busca escapar do tempo, mas habitá-lo e com sentido. A consciência do fim nos provoca a viver com mais inteireza o presente e valorizar a presença, a relação, o gesto, o cuidado. A gente viu isso muito na época da pandemia, como a gente tinha essa necessidade de se fazer presente. E a gente descobriu que, apesar da videochamada estar sempre ali, já no nosso cotidiano, a gente tinha vontade de fazer mais com aqueles que estavam distantes. A gente se distanciou dos mais velhos, avós, por medo desse contágio. E ali a gente percebeu que a gente tem que usar, sim, a tecnologia ao nosso favor. E que isso se mantenha. Eu falo muito isso nas celebrações. Às vezes a gente esquece que a gente pode se fazer presente com aquilo que está na nossa mão o tempo todo. E por conta das adversidades, por conta da correria do dia a dia, a gente vai deixando para depois. E a gente nunca sabe quando o nosso tempo aqui vai ter um fim. Então a gente precisa valorizar o quanto podemos, o quanto for possível. Então, essa espiritualidade não é a fuga de uma realidade, mas a arte de significar a existência em meio à impermanência. E ela nasce das perguntas que a dor e a perda despertam, alimentam, da esperança que surge e, paradoxalmente, quando as certezas se desfazem. Nos momentos em que o ego se confronta com suas obras, com as ruínas do passado, com a incerteza do futuro, a espiritualidade, e aqui, como a Lisa também comentou, não é no sentido religioso, mas a espiritualidade ela pode ser buscada de diversas formas, é uma força que ajuda a reorganizar o sentido e sustenta a vida no meio do desamparo. Segundo a Ana Cláudia Quintana, que é uma autora muito conhecida no meio da psicologia, ela é uma médica paliativa, a maior parte das pessoas vai se dar conta da importância da sua religião, da sua religiosidade, quando estiverem conscientemente perto da morte, seja por estar muito doente, ou seja por alguém da família estar muito doente. A partir disso, a pessoa se vê numa possibilidade de se relacionar com Deus. Para mim, a morte sempre foi algo muito próximo. A gente até passou pelo dia de São Francisco, que chamava a morte de irmã, uma proximidade muito íntima, mas era sempre a morte do outro. E esse ano eu tive a minha primeira morte dentro da minha casa. Eu tive o falecimento do meu avô e ali eu consegui me aproximar um pouco mais do que é essa dor realmente de perder um dos seus. E eu tive a oportunidade de cuidar dele, a oportunidade de preparar o corpo, de ter a certeza que aquele corpo que teve uma vida, que teve uma linda trajetória, teria a mesma dignidade naquela despedida. Então, esse trabalho técnico também, ele é muito bonito e faz parte dessa espiritualidade do fim. E a gente
a gente vive numa cultura que idolatra sempre o jovem, sempre o feliz, e que teme a qualquer sinal de limite. O medo de envelhecer cada vez mais, a busca por procedimentos estéticos, a busca por esse belo. E essa negação da finitude acaba por gerar um vazio, uma angústia, pois a vida perde o seu contorno quando tudo parece possível e nada é essencial. A espiritualidade, ao contrário, nos reconcilia com a medida da vida, nos ensina que não precisamos de infinitude para experimentar essa plenitude. E o que dá sentido à existência não é o tempo que ela dura, mas o modo como ela é vivida com profundidade, presença e entrega. É o que a gente vai fazer durante esse tempo que nós temos aqui. E quando o indivíduo ele reconhece que é o vulnerável e aceita essa transitoriedade, ele descobre que também há força de permanecer mesmo ferido. Como que é importante buscar essa resiliência em meio à dor. O Papa Francisco, na exortação Evangelii Gaudium, ele nos lembra que a igreja ela precisa estar presente onde a dor se manifesta, para que ninguém se sinta excluído desse amor, da ternura de Deus. E por isso que esse ministério que eu faço parte ajuda como uma forma de presença eclesial, testemunhando essa proximidade divina. Não é só católicos que têm a oportunidade de ter esse ritual, ele é oferecido para todos. Então, quem tiver de coração aberto, quem não tiver, por exemplo, um evangélico que o pastor não pôde ir e quiser a oração, a gente faz também e tenta, pelo menos eu tento buscar uma forma ecumênica para nunca ferir a fé de ninguém, porque o momento ali, o principal é levar o conforto e não levar nada diferente disso, nenhum constrangimento. E a gente aprende que o consolo não é eliminar a dor, mas habitá-la com compaixão, com resiliência e essa fé. A Ana Cláudia, ela escreve que a morte é um dia que vale a pena viver, pois é nela que se revelam as dimensões mais autênticas da vida. Diante de múltiplas formas de sofrimento, a espiritualidade ela aparece como uma força que sustenta o ser humano em sua busca por sentido. A esperança cristã não é fuga do real, mas uma maneira de permanecer de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. E o Papa Francisco, ele recordava em diversas ocasiões que a esperança ela não decepciona. É uma virtude dos que não desistem, mesmo em meio a tempestades da vida. E no contexto contemporâneo, em que tantas pessoas vivem o luto não apenas pela morte física, mas pelas perdas simbólicas, de sentido, de vínculo, de dignidade, a espiritualidade torna-se esse caminho de resiliência. A presença compassiva, a escutativa, a partilha de fé, constituem sinais de uma igreja que se faz mãe e companheira na travessia da dor. A fé cristã, ela nos ensina que sofrimento, embora não desejado, pode ser transformado em lugar de revelação. É no confronto com o limite que o ser humano é chamado a reconfigurar sua existência e reinterpretar o que vive e encontrar um sentido. O sentido, ele não se constrói apenas no êxito, mas também na capacidade de ressignificar essas perdas. Portanto, refletir sobre essa finitude e o sentido da vida à luz da espiritualidade é reconhecer que mesmo nas situações de maior sofrimento, a presença divina continua a nos conduzir. A espiritualidade se torna essa fonte de resiliência que não elimina a dor, mas oferece recursos simbólicos e comunitários para enfrentá-la. Então, eu encerro essa participação com o verso de Vinícius de Moraes, que diz: quem passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, pois essa vida só se dá para quem se deu. Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Obrigada.
Acho que estamos todos muito tocados, né, pelas colocações da Lisa, da Natasha, colocações que uniram um conteúdo profundo e, ao mesmo tempo, testemunho, afeto, né, como é importante a gente articular a teoria, mas também a vida, né? E para prosseguir nesse diálogo, a gente abre um tempinho. Vou pedir ajuda aqui do Diego, que vai ficar com o microfone, caso alguém queira dialogar, né, com as nossas painelistas aqui, né, com a professora Lisa, com a Natasha. Basta levantar a mão. Temos aí uns 10 minutinhos de diálogo, é só fazer sua colocação, sua pergunta e oferecer a mesa. A minha pergunta vai dirigida às duas. Um detalhe que me chama a atenção: eu sou mineiro e eu ainda peguei na minha infância velório dentro de casa. Tira-se o sofá da sala e põe-se o caixão. E eu vi isso várias vezes. E nas últimas décadas eu vejo um alijamento espacial da morte. Ela primeiro saiu de dentro de casa, foi para aquele cubículo no cemitério. E, ao mesmo tempo, o próprio cemitério foi saindo do centro da cidade, dos lugares visíveis, cada vez para lugares mais afastados. E o próprio cemitério, enquanto espaço, também foi escondendo a morte, curiosamente, porque você não tem mais as lápides, as figuras, e aí vai se transformando, até o nome do cemitério, Jardim das Acácias. E aí você coloca uma plaquinha de mármore, ele assim, de longe ninguém sabe que aquilo é um cemitério. Então eu pergunto se esse afastamento espacial, ele é sintoma ou ele é causa, né? Em que lugar que ele se situa dentro dessa dificuldade de lidar com a finitude? Então, vale um estudo isso, realmente. Aqui nós temos o Jardim da Saudade, que nem parece um cemitério de fato, ficou um gramado. E realmente pode ser um sintoma desse medo do fim. A gente não enxerga mais o cemitério com aquelas arquiteturas belas. Eu sempre, quando vou numa cidade nova, eu quero conhecer o cemitério, ver como que é aquela arquitetura, mas vale realmente refletir sobre isso. O que seria essa causa ou sintoma? Felizmente, eu não posso responder. Professor, qual que é o seu nome? Sérgio. Sérgio. Professor Sérgio, eu tenho às vezes, uma habilidade que é um pouco intrínseca, por vezes, de chocar um pouco as pessoas. Os meus alunos falam muito isso para mim. De uma maneira assim mais espirituosa, é claro. Você sabe que eu já tinha feito essa pergunta quando eu estive em outros lugares, em outros cemitérios, que não são tão grandes, né, como os cemitérios das cidades maiores, mais urbanas e tudo. Para mim, esse distanciamento do lugar onde a morte fica, onde ela permanece, é o tenebroso medo que a gente tem de morrer. Então, quanto mais distante da morte eu estiver, melhor é. É o imaginário mesmo. Eu não me volto a essas questões, porque isso me é distante, isso não vai acontecer comigo, vai acontecer só com outro. Mas qual é a única certeza que a gente tem? Que a gente vai morrer. É sintoma e é causa, ao mesmo tempo. É sintoma e é causa porque cada vez mais a ideia que o brasileiro, vamos falar da gente, né, a cultura latino-americana, a ideia que a gente tem, que permanece com o tempo, é que eu vou me cuidar para eu permanecer jovem. Uhum. Eu vou me cuidar para eu não morrer. Aí, quando alguém chega com um título desse na nossa cara, a gente assusta. Esse é o livro que a Natasha disse. A morte é um dia que vale a pena viver. Quando a Ana Cláudia Quintana, essa geriatra paliativista, trouxe esse tema, ela quase foi execrada da classe médica. Primeiro porque cuidado paliativo não é manto. Paliar significa cobrir. É proteção, proteger. O cuidado paliativo ainda é visto como aquilo não tem mais jeito, então vamos largar para lá
e depois a gente tolera, porque tem que tolerar, e depois vamos lá para o cemitério e enterramos. Por que não encarar a morte, que é um dia que vale a pena viver? Então, eu recomendo fortemente, aí eu vou pedir uma licencinha, para poder ler uma coisa que eu acho fantástico, que é Causa e Sintoma. Só deixa eu completar aqui. Causa do quê? O valor moral nosso é a juventude. Jovens, queridos, errei o óculos. Vocês sabem, nós brasileiros ultrapassamos o índice anual de cirurgias estéticas. Há uns anos, era quem? Estados Unidos. Já não é mais há muito tempo. Por vezes eu olho para a sala de aula assim e vejo uma ou outra pessoa, uma ou outra menina, as mulheres principalmente, mulheres. Não escondem, por favor, a biografia. Eu trouxe vários discursos aqui, que no meu primeiro momento imaginei que a gente tivesse 1 hora, mas a coisa está tão explícita, né, que eu preciso ficar nova, que ela está nos artistas, ela está na literatura, ela está nos nossos representantes de músicas, nas nossas pessoas, nas nossas gentes que representam opinião. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz, principalmente se nós somos formadores de opinião. Então, por favor, não desfazem a história de vocês. Eu vejo uma ou outra pessoa na sala, que foi minha aluna há 1 ano e meio atrás, e às vezes eu vou fazer chamada e olho para uma pessoa que não é ela mais. Vou usar um hipotético aqui. Tainá. Aí eu olho para que eu acho que é a Tainá. Aí a Tainá me responde. Eu olho para a Tainá. E eu me pergunto, o que ela fez agora, esse ano, de diferente? Porque cada dia ela aparece com uma coisa diferente. A Tainá é uma personagem aqui hipotética, mas é uma estudante minha. E eu fico muito amedrontada, porque a Tainá tem 22 anos. O que vai ser da Tainá com 88? Não vai ter mais espaço para ela puxar. Não tem mais jeito isso. Então, é causa e sintoma. Causa de um país que está louco, está maluco. É sintoma de uma geração, de uma população, de uma herança que eu não sei para que rumo que vai dar. Você esconder sua biografia, você esconder sua história, nada contra cirurgias, você retocar uma coisa ou outra, mas tomar cuidado para você não descaracterizar você. O que hoje a ordem do dia, né, do ano, da década da psicologia é desconexão. As pessoas estão se desconectando, e desconectar-se da identidade tem a ver um pouco isso, essa procura, essa busca eterna da juventude. E a finitude, ela pode ser plenitude, se você ressignificar. Deixa, porque senão vai virar discurso aqui, e nós vamos extrapolar. Vou trocar de novo. Ouçam. Passamos a vida tentando aprender a ganhar. Buscamos cursos, livros, milhares de técnicas sobre como conquistar bens, pessoas, benefícios e vantagens. Sobre a arte de ganhar, existem muitas lições. Mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da nossa vida em grande sofrimento quando perdemos bens, pessoas, realidades e sonhos. Vivemos buscando discursos que nos mostrem como ganhar, como conquistar o amor da nossa vida, o trabalho da nossa vida. No entanto, saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Para boa parte de nós, a morte é provavelmente o maior de todos os medos. É por isso que a gente distancia. Quanto mais longe, melhor. Mas e se a grande questão envolvendo a morte for, na verdade, a vida? Estamos aproveitando nossos dias ou vamos chegar ao fim dessa jornada cheios de arrependimento sobre coisas que fizemos, ou pior, que deixamos de fazer? É um pouco isso, né? De uma maneira mais clara, não tão óbvia e muito poética, ela delineia isso. É um tema importante. A Natasha falou agora sobre um pouquinho, né, o que é a tanatologia. E eu me lembro que numa ocasião de dos cursos que eu fiz, num hospital de referência, bem bacana, que todo mundo considera como um presente para nós brasileiros, que é o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, eu ouvi de um geriatra. A gente precisa tentar entender que a mola propulsora da vida é pensar na morte.
e criar condições para isso. E quando a gente se confronta com disciplinas como essa, quando que há 10 anos eu imaginava que vai existir um jeito, uma disciplina para cuidar da morte? A gente não pensava sobre isso. Ao mesmo tempo que agora, conversando com vocês, né, eu agradeço a escuta ativa, nós agradecemos a escuta atenta, e a gente pensa, nós não tivemos esse não privilégio de não ter uma escuta atenta. Porque também eu não imaginava que há alguns anos eu tivesse que fazer um curso sobre comunicação não violenta. Hoje, nós professores, aqui não sei, aqui na PUC-Rio, há alguns anos, naquela primeira semana de planejamento, que a gente... Não pense vocês que vocês ficam essas palestras, também que às vezes a gente pensa, não tem nada a ver. Nós também passamos por isso. E tem uma semaninha de planejamento das universidades, que a gente chama de Semana Interna de Planejamento e Avaliação, que nós, professores, nos submetemos a conversas, que às vezes são um pouco distantes da área que a gente atua. E numa dessas conversas, eu cheguei para assistir a palestra nessa semana, e a pessoa me entregou o que seria dito, eu li lá, mas não é possível. Eu vou passar uma semana para eu ouvir como eu me comunico sem ser violento? Tinha lá o curso, Comunicação Não Violenta. Então, assim, as coisas estão mudando a passos largos, né, gigantescos, e a gente precisa tentar transitar por esses terrenos não tão limpos. E essa aqui é uma realidade. Então, ela falou, é um livro que eu sempre trago comigo. Ele não está mais branquinho assim, porque já houve várias edições. Depois que ela falou sobre isso, de forma escancarada, ela ficou muito famosa, fez um TEDx, tem um TEDx aí no YouTube, muito bom, e ele é curtinho, ela já dá um choque na realidade, assim. E é uma pessoa que tem muita leveza para falar de um assunto tão pesado. É isso, mas é causa e sintoma, viu, professor? Mais Não sei se dá tempo de mais uma pergunta apenas e a gente encerra, infelizmente. Ficaríamos mais tempo, com certeza. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é para a professora Lisa, e ela vai um pouco vamos dizer assim, usar um termo lá de Minas, que eu também sou mineiro, na garupa da pergunta do colega. É na garupa do colega. Que quando você fala sobre a questão dessa mudança geográfica de cemitérios e do lugar em que o ente querido é velado, que na minha realidade também era na casa. Hoje em dia temos os velórios, né? Não podemos pensar também uma questão mais aí, trazendo para o âmbito social e também médico, questão de uma preocupação com a própria, digamos assim, os riscos de uma contaminação naquele ambiente, seja na casa, dependendo da situação. Não podemos pensar também numa perspectiva social e econômica, quando vocês falaram dos cemitérios agora terem um mesmo padrão. Não podemos pensar que, numa outra perspectiva, é uma forma de quebrar um pouco aquela visão. Bom, essa pessoa era muito rica, então ela fez o seu túmulo é com um mármore do mais raro, enquanto aquele outro está num buraco, está numa cova, como dizem. E aí vem quando você disse, Lisa, sobre a questão de avaliar as expressões, aí nesse sentido eu fiquei me perguntando, né, o politicamente correto, quando você fala, trazendo esse gancho da pergunta que o nosso companheiro fez, o politicamente correto desse lugar, e também como pensar esse politicamente correto quando você diz portador de necessidades especiais, por exemplo. Tentamos, às vezes, ajudar que aquela pessoa que vive essa situação intrínseca a ela não se sinta, digamos assim, expurgada. E talvez, diante desse politicamente correto, acabamos afundando mais ainda a pessoa. Então, Lisa, eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre esta inquietação que a fala sua e a pergunta do nosso amigo me gerou. Ricardo, essa sua pergunta tem várias outras.
perguntas, mas eu vou tentar obedecer o tempinho pequeno que a gente tem para tentar falar sobre uma outra coisa aqui que tem a ver com o politicamente correto. Todas essas suas questões e inquietações são minhas também. Eu compartilho com você. Mas sabe qual que é, por trás disso, sabe qual que é o grande problema? E aí eu me reporto a nós, brasileiros. A gente não pode falar de alguma coisa, de algum assunto, sem situar onde que a gente está. Nós temos uma cultura, estamos inseridos numa cultura como? Uma cultura machista, estereotipada, misógina, rasa. Nós não temos leitura o suficiente para tentar entender as várias possibilidades em torno de alguma coisa. Para eu falar de alguma coisa, eu preciso encarar a realidade. Eu não quero encarar a realidade. Para a gente é muito difícil. Então, o que é politicamente correto? Sabe a categoria semântica chave disso? É o uso de eufemismo. Nós eufemizamos tudo. A própria palavra idoso, não sei se é do conhecimento de vocês ou se vocês já pensaram isso. Na língua portuguesa, o prefixo "i" significa idade. O sufixo "oso" é muito. Né? Bondade. Idoso é uma pessoa que tem muita idade. Mas eu não vou falar uma pessoa que tem muita idade, porque muita idade pode resultar em outras coisas. Então, eu coloco idoso. Um outro assassinato que fizeram, o Luiz disse, eu penso que se eu tiver 88 anos, pode ser que eu esteja num asilo. A palavra asilo, depois da história do politicamente correto, aí aceitem as minhas desculpas, assim, pela frontalidade, eu não sei... As pessoas costumam, ao invés de minimizar, elas pioram as coisas. Elas pioram os discursos, por esse excesso de eufemismo. Vocês sabem por que, depois de várias discussões, eles mudaram a palavra asilo? Não fala mais asilo no Brasil. Como é que chama o lugar onde as pessoas com mais idade vão? Se elas não têm família, se elas não têm o Estado para olhar para elas, se elas não têm comunidade, se elas não têm solidariedade. Para onde que elas vão? Para um negócio que chama ILPI. Oi? Instituição de Longa Permanência para a Pessoa Idosa. Vamos levar a Dona Maria lá para a ILPI do Guará. Que diabo, que isso? Né? Então, a grande questão reside no uso do eufemismo. Mas isso tem vários outros desdobramentos que têm um pouco a ver com a cultura, com a forma como a gente convive com as coisas. E com as palavras não é diferente. Sabe? É um pouco isso. Assim, é nesse lugar que a gente tem que olhar. Do lugar do distanciamento, do lugar da inutilidade, mas para que falar disso? Vamos fazer de conta, então, que esse é um outro universo, que é o universo mágico, e a gente vai usar suposições ou outras diagramações para falar do óbvio. Não sei se eu te trouxe mais inquietação ou se eu consegui. E a gente pode conversar depois mais sobre isso. Né? Nós não temos tanto tempo. Com muita tristeza a gente vai ter que encerrar, né? Tristeza porque acho que nós ficaríamos aqui certamente muito mais tempo, né? Muito obrigado, professora Lisa, muito obrigado, Natasha. Eu as escutei aqui vibrando, tenho certeza que os colegas também, professores e professoras do ensino religioso, têm o mesmo sentimento, né? Porque vocês nos ajudaram muito, vocês não têm ideia do quanto vocês nos ajudaram, né? Muito obrigada. Certamente propuseram reflexões úteis para os alunos, mas também tocaram em assuntos que nas nossas aulas de cultura religiosa são tão preciosos, né? Esse diálogo entre os saberes, a importância de onisciência, arte, espiritualidade e, sobretudo, o conceito e a vida, né? Porque as falas de vocês foram muito permeadas pela experiência de vida, né? Então, por isso nos tocou muito. Nossa gratidão, a gente quer visibilizar essa gratidão com uma salva de palmas e com uma pequena lembrancinha para vocês duas. Olha, eu vou deixar as 11 páginas aqui. Ler é uma coisa, às vezes, difícil, né? Muito obrigado, viu?
Obrigado. Foi ótimo.